Bom, Dilson Barbosa, nós vamos agora para o penúltimo bloco, né, o terceiro bloco do nosso debate. Dilson. Bem, Léo, agora vamos ao sorteio. Esse é o momento talvez mais importante desse debate, porque os candidatos vão fazer perguntas a candidatos. Vamos sortear o primeiro candidato. E esse candidato, a regra é o seguinte: cada candidato será sorteado para fazer uma pergunta com 30 segundos de duração ao candidato da sua escolha, o qual terá 2 minutos para responder, com 1 minuto para réplica e 1 para tréplica. Sortear o candidato para perguntar a quem ele desejar. Será sorteado o candidato que vai escolher. Candidato sorteado para perguntar é o candidato número 2. O candidato número 2 perguntará a quem ele desejar. Muito bem. Valente. Então vamos lá, doutor Álvaro Veloso Bessa, o senhor escolhe quem vai responder a sua pergunta, né? O senhor... Lembrando que o senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. Eu faço a pergunta ao ex-prefeito Humberto Leite. Muito bem. É evidente que ele foi prefeito de Santo Antônio quando Santo Antônio de Jesus tinha uma população de 45 mil habitantes. Eu escutei alguns comentários com relação... Aqui tem que ter transparência. Não vai nenhum achar que nada de que desabone a sua conduta. Com relação a uma relação não muito boa com os funcionalismos da sua saída. O que é que o candidato... O senhor já usou os... Pedimos os 30 segundos tem, né, para fazer a sua pergunta. O senhor, na verdade, nós temos, lembrando aqui aos candidatos, né, para serem objetivos nas suas perguntas, a regra é clara quando fala em 30 segundos para formular a pergunta. Então, neste caso, a partir de agora, o senhor Humberto Leite, mas foi contado a partir do momento que ele começou a fazer a pergunta. Eu vi. Né? O senhor Humberto Leite tem o tempo agora de 2 minutos para responder. Meu querido Álvaro Veloso Bessa, candidato a prefeito de Santo Antônio de Jesus. Quando fui prefeito, realmente se lembrou bem, era uma época bem diferente da de hoje. O povo se recorda daquela inflação de até 95% ao mês, mas o normal foi 50% ao mês, quando o combustível subia 3 vezes ao ano. Mas mesmo assim, minha relação com o funcionário público foi muito boa. Quando assumi a prefeitura, está lá escrito em todas as prestações de conta, o salário era de 28% de um salário mínimo. E eu vim conquistando, avançando, assinei a carteira de todos os funcionários que naquela época eram prestação de serviço. Aquele pessoal trabalhava até dezembro, ali era dispensado, voltava em março, sem direito a 13º, sem direito a nenhum benefício. Eu acabei com aquilo, contratei todo mundo, assinei a carteira e muitos deles hoje estão aposentados graças a isto que Humberto Leite fez por ele. Quando saí da administração em 92, deixei todo mundo ganhando seu salário mínimo. Foi quando aconteceu aquela convulsão em todo o Brasil, caras pintadas, gente pela rua, derruba colo hoje, derruba colo amanhã. As arrecadações do país, de uma maneira geral, caíram pela metade e não foi diferente os repasses que nós tivemos aqui nos nossos municípios, o que causou um atraso de salário, como também atrasou na sua época. Você foi prefeito, deixou o mês de dezembro e o 13º sem pagar os seus funcionários, necessitando da ajuda do atual prefeito Evaldo Rosa, que assumiu, e eu acho que ele fez a obrigação dele. Renato Machado também cooperou com Humberto Leite, pagou os funcionários, ninguém está em insolvência por isso, porque todos receberam o seu salário atrasado. Então, Humberto Leite... Tempo concluído, candidato. Doutor Álvaro tem, a partir de agora, 1 minuto, doutor Álvaro, para fazer a réplica. Eu tenho o jornal à tarde, de 30/12/92. Ação rápida. Os servidores municipais com salários em atraso, desde o último mês de novembro, incluindo o 13º, já haviam invadido o prédio da prefeitura na semana passada,
mas concordaram em esperar até a última hora a proposta pelo prefeito Humberto Leite. Ou seja, ontem, então é só uma notícia de jornal. Eu reafirmo que também deixei pago o salário, porque um repasse do FPM vem no dia 30, quando você entrega o cargo. E até o dia 15, você tem condições de pagar salários. Então o prefeito recebeu para pagar o saldo. Inclusive porque a lei de responsabilidade fiscal não permite. O senhor não alcançou a lei de responsabilidade fiscal que chegou no nosso mandato. Muito bem, Humberto Leite tem a partir de agora 1 minuto para a tréplica. O senhor tem 1 minuto para a tréplica. Meu querido povo de Santo Antônio de Jesus, o nosso querido ex-prefeito está pegando o jornal do dia 30 de 12 e não sabe ele como me ajudou. 30 de 12 de 92. Se o jornal saiu no dia 30 de 12, a notícia deve ter acontecido antes. Então nem o mês tinha acabado ainda, meu querido prefeito. Se você acha que você, quando entregou, não estava devendo, por que Humberto Leite, em dia 28 de dezembro, já estava devendo o mês de dezembro? Então veja as injustiças que os jornais às vezes cometem com as pessoas. Mas estou fazendo política em Santo Antônio sempre de cabeça erguida, e esta é a terceira vez consecutiva que eu pleitei o cargo de prefeito. E toda vez essas mesmas charopadas, essas mesmas coisas, e o povo de Santo Antônio de Jesus sempre demonstra nas ruas querer Humberto Leite, querer o 12 para administrar Santo Antônio de Jesus, porque sabe que eu fui um prefeito fraterno. Ok, candidato, tempo concluído, candidato. Nós vamos agora para o sorteio, não é isso? O de um outro candidato que vai escolher quem vai responder a sua pergunta. Número sorteado, candidato sorteado agora. Candidato número 1. Número 1, lembramos que cada candidato tem 30 segundos para formular a sua pergunta. Então, seu Franderhack, o senhor tem a partir de agora 30 segundos. Eu vou escolher o candidato Álvaro para responder a minha pergunta, mas na verdade essa é uma pergunta que cabe para os três, né? Eu sou defensor de concurso público e o candidato Álvaro teve problema com cerca de quase 500 demitidos concursados no seu governo. Qual será o novo tratamento? Não só, eu queria que todos os três pudessem responder, porque todos os três já tiveram experiência na administração pública municipal, né? Ok, mas candidato. Estou direcionando para tempo concluído. Doutor Álvaro Bessa tem a partir de agora, doutor, 2 minutos para responder. Bom, sobre os demitidos, eu me respaldo na lei. A Constituição de 1988 prescreveu que os funcionários não efetivos admitidos até 5 anos antes da Constituição, retroagiu na lei, problema da lei, fossem desvinculados. Nós tínhamos 700 funcionários na prefeitura sem nenhuma qualificação. Tudo cargo eleitoreiro que já vinha de gestões passadas. Sem recolher INSS, a Previdência. Não recolhi a Previdência e eu fui obrigado a... Tive sequestros de receita. Passei 8 anos perseguido, inclusive, com auditores da Previdência, todo mês, sacando da nossa receita, em especial do FPM. Então... E o que eu encontrei foi o caos, mas nem assim. Deixei de trazer o concurso público. Valorizei os funcionários, passaram a receber em banco, com cartão eletrônico. Chamei os demitidos para que fizessem concurso. Eles foram aconselhados por alguns sacripantas a que não fizessem concurso. Sacripantas, porque mandaram que suas esposas e parentes fizessem o concurso e foram admitidos. Agora, vem com conversa fiada, falar de demissões. Nós vamos rever tudo aquilo que foi feito. Se houver falha, nós vamos reintegrar aquele que tiver qualidade, qualificação, capacitação para retornar à Prefeitura de Santo Antônio de Jesus. Então, é a nossa assertiva, é o que eu afirmo, porque eu estou respaldado, não foi vontade própria, nunca quis demitir um pai de família e uma mãe de família, mas... Embora não seja imortal, porque o imortal não pode rever o que falhou, mas nós ainda temos tempo. Ok, tempo concluído, candidato. O senhor Franderhack Mascarenhas tem 1 minuto para a réplica.
O meu grande questionamento é, na verdade, mais uma vez, porque eu defendo o acesso aos cargos públicos através de concurso. Eu estou no Estado através dele. O governo do nosso candidato Humberto, não realizou concurso. O governo do nosso candidato Álvaro cometeu, talvez a arbitrariedade naquele momento, de cerca de 500 demissões. E o governo que está aí não fez concurso público. E o que fez, até hoje ainda falta gente para ser chamada, para ser nomeada. Eu, particularmente, defendo a realização de concurso público para a ocupação dos cargos do município de Santo Antônio de Jesus. No meu governo, eu realizarei concurso para todas as áreas da nossa prefeitura. Muito bem, doutor Álvaro tem 1 minuto para a tréplica. Então doutor. Eu quero reafirmar aqui o que fala o candidato Franderhack. Nós vamos trazer concurso para todas as áreas. E o mais importante, vamos criar uma Secretaria de Agricultura com os agentes comunitários de produção. Nós vamos levar técnicos agrícolas à família, incentivar, incrementar a produção familiar, corrigir as deficiências de solo, levar-lhes adubos, corretivos, para que essa produção seja adquirida pela prefeitura na escola, para o alimento da criança, em especial a criança que vai estar integrada integralmente na escola durante todo o dia. Vai ter a parte do estudo e a parte do lazer. Então, com psicólogos, com conselheiros, com orientadores de educação física. E é isto que nós queremos. Nós vamos dar respaldo à criança, porque esse é o governo que avança Santo Antônio de Jesus. Nós vamos avançar sim. Ok, tempo concluído, candidato. Então, sorteio de mais um candidato que vai escolher quem vai responder a sua pergunta. Lembramos, a pergunta deve ser feita em 30 segundos. Candidato número 3, para fazer a sua pergunta. Então, o senhor Humberto Leite, o senhor escolhe quem para responder a sua pergunta? Eu fazer a pergunta ao companheiro Franderhack. O senhor tem 30 segundos. Meu querido Franderhack, gostaria que você me dissesse quais são as políticas que você pretende implantar de proteção e amparo à mulher em Santo Antônio de Jesus. Então, feita a pergunta, Franderhack tem agora 2 minutos para responder. Candidato Humberto, tenho o prazer de responder essa pergunta para você, inclusive em respeito a todas as mulheres eleitoras de Santo Antônio de Jesus, inclusive as que estão não só ouvindo, mas as que estão aí embaixo da Praça Padre Mateus também nos assistindo. Na verdade, nós temos não só os programas que são implementados pela Prefeitura Municipal, através das suas mais diversas e variadas secretarias, mas também nós temos os programas do Estado e do Governo Federal, que com certeza essas parcerias devem ser mantidas. Eu particularmente não tenho preocupação nenhuma de eleger-me prefeito, de receber o seu voto e assim fazendo valer, formar parceria com qualquer governo que seja do governo do Estado ou governo federal. Eu coloco claramente que de todos os 3 que estão aqui disputando a eleição comigo, são filhos do mesmo pai. E eu, particularmente, faço oposição a todos os 3 por um único motivo. Eu sou o candidato a prefeito que defendo os professores que não foram defendidos por esse governo do Estado que está aí. Pelos servidores da segurança que também não foram defendidos por esse governo que está aí. Então eu me sinto muito tranquilo de responder essa pergunta para você, pois você tem parceria com esse governo e eu não tenho até o momento parceria com ele, mas sentarei na mesa assim com ele para trazer o melhor para Santo Antônio de Jesus. Muito bem. Nós vamos agora ter 1 minuto para a réplica do candidato Humberto Leite. Meu querido povo de Santo Antônio de Jesus, na administração Humberto Leite e Faustinos, nós saberemos cuidar das mulheres nesta cidade. Desde a sua gestação, nós iremos acompanhá-las. Os postos de saúde irão funcionar a contento, porque o que está faltando hoje em Santo Antônio de Jesus é gestão pública. O posto está lá, não precisa ser construído, o que precisa mesmo é gestão pública. E na administração de Humberto Leite Faustino, nós teremos esta gestão. E desde os primeiros momentos as mulheres serão acompanhadas, o menino irá crescer, nós iremos construir novas creches em Santo Antônio de Jesus, os meninos vão ser bem alimentados, irão ficar nesta creche, a mãe poderá sair com segurança para trabalhar.
e o menino vai estar bem acompanhado pelas nutrientes, pelas professoras. Então, ok, tempo encerrado, candidato. O candidato Franderhack tem 1 minuto para a tréplica. Retorno a responder o seguinte: as parcerias estão aí para serem firmadas, né? E eu, particularmente, não tenho problema nenhum de sentar com qualquer governo que seja. Repito mais uma vez, o município de Santo Antônio de Jesus precisa, na verdade, implementar cada vez mais. Existem, as parcerias já existem aí, precisamos, na verdade, alavancá-las, né? E no que diz respeito à prioridade da mulher no meu governo, ela será também contemplada com a questão da educação integral. Eu já falava de educação integral desde 2008, quando fui prefeito, candidato a prefeito, pelo primeiro momento, pela primeira vez. E volto a dizer que com o programa de educação integral implantado, nós teremos condição de, dentro do programa de educação integral, absorver as mães dos meninos que estarão sendo assistidos por este programa. Essa é a proposta do Franderhack, candidato a prefeito do 50. Concluído seu tempo, candidato. Estão ficando, portanto, a pergunta agora, não é isso? A candidata Dalva Mercedes escolhe para quem a senhora vai dirigir a sua pergunta. A minha pergunta vai para o candidato Humberto Leite. A senhora tem 30 segundos. O seu slogan de campanha é outra história. Não, agora a história é outra. O que é que o candidato quer dizer com isso? Vai mudar a sua história, candidato? Bom, o candidato Humberto Leite tem 2 minutos a partir de agora. Querido povo de Santo Antônio de Jesus, realmente a história agora é outra. A história é outra, cara candidato, porque o povo quer outra história para Santo Antônio de Jesus. Humberto será apenas um instrumento dessa mudança. Humberto será apenas um vetor que irá construir uma nova Santo Antônio de Jesus. Então, nosso slogan é muito perfeito. Agora, tem gente que diz que cuida de gente e anda com algumas personalidades da cidade. Será que é a mudança que o povo quer, essa continuidade? Será que o povo quer a continuidade que lá estão na prefeitura? Não, o povo não quer esta continuidade. O povo quer coisa diferente, coisa nova. Humberto Leite hoje representa, como representou no passado, o trabalho, aquele que trouxe o distrito industrial, as casas da Urbis 4, o hospital regional e muitas outras obras que foram erguidas em Santo Antônio de Jesus na época em que eu fui prefeito. E acima de tudo, eu soube cativar o povo simples de Santo Antônio de Jesus, pois a nossa prefeitura era aberta para todos e a senhora estava lá como minha diretora do social e é testemunha viva daquilo que acontecia lá. Muita gente nos procurava, a senhora mesmo trazia centenas de pessoas do seu reduto eleitoral e Humberto nunca deixou de atender ninguém. Então, minha querida candidata, muitos podem falar de Humberto Leite, menos a senhora, porque a senhora se aproveitou da nossa administração, como bem aproveitou-se na administração de Renato Machado, e assim sucessivamente até hoje. E o povo não irá se deixar enganar por sorrisos. O povo está de olhos tempo encerrado, aberto. candidato. A candidata Dalva Mercedes tem 1 minuto para a réplica, candidato. Exatamente, porque eu participei, sou funcionária pública desde 1985, na condição de professora. Participei, candidato Álvaro, da sua gestão, e participei do seu, candidato Humberto. E porque eu participei, eu senti na pele a falta de alimento na mesa com salários atrasados, meu e de meus colegas funcionários. Participei, e é porque eu participei que estou me colocando à disposição da população de Santo Antônio de Jesus para ser a prefeita, porque a história de Dalva não muda. A história de Dalva tem princípio, meio e fim. A história é Dalva agora, prefeita de Santo Antônio de Jesus, porque eu não quero candidato, não quero que volte aquele tempo. Fui concursada no seu governo, Álvaro, concursada, me parabenizo, mas eu não quero que volte a história que agora o candidato está dizendo que a história é outra. Ok, tempo encerrado. E a tréplica
do senhor Humberto Leite, 1 minuto a partir de agora, senhor Humberto. Querido povo de Santo Antônio de Jesus, por gentileza, nós pedimos para que façam suas manifestações ao final da fala de cada candidato, certo? Que peçam solicitação e também as pessoas ficarem se levantando, isso também pode atrapalhar até a própria fala do candidato, tá certo? Então, nós vamos ter agora 1 minuto a partir de agora, o senhor Humberto Leite. querido povo de Santo Antônio de Jesus, a nossa candidata aqui ao meu lado participou dos 4 anos, ela não saiu no meio do caminho. Se ela estava insatisfeita, por que não pediu para sair, minha querida candidata? Porque era candidata a vereadora naquela oportunidade e estava querendo continuar ali participando da nossa administração, que era uma administração muito bem avaliada. Humberto Leite, quando saía às ruas, sempre era recepcionado pelo povo de uma maneira geral. Participei de algumas eleições, sempre ganhando as eleições durante o meu período como prefeito de Santo Antônio de Jesus. E o tempo é outro, porque nós trazemos novas propostas, trazemos uma gestão nova para Santo Antônio de Jesus. Sou engenheiro civil, tenho 53 cursos diversos nas diversas áreas e hoje, com a inflação estabilizada, Humberto Leite realmente será muito benéfico para o povo e para a cidade de Santo Antônio. Tempo concluído, candidato. Finalizamos assim o primeiro bloco. Há uma solicitação de Wilson Barbosa de direito de resposta, mas nós entendemos... Edson Diniz. Ok. Um pequeno problema. Dilson, liga o microfone, por favor, Dilson. Um pequeno problema. Bom, então, diante do pedido de direito de resposta, nós entendemos que não houve ofensa pessoal à candidata. Então, não houve ofensa pessoal à candidata no nosso entendimento. Nós vamos agora a um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta, dando sequência ao último bloco.